Boa noite. Está nas mãos do Congresso o destino do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Criado no início dos anos 90, o CONSEA propõe diretrizes para políticas públicas de combate à fome e para assegurar à população uma alimentação adequada. Ele foi revogado por medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a decisão precisa ser votada pelos deputados e senadores em Brasília. A extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Flávio Valente, coordenador do Grupo Internacional de Trabalho sobre o Direito Humano à Alimentação e Nutrição, e Floreci Ribeiro Lira, do Programa Estadual de Alimentação Escolar e integrante da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para vocês comentarem rapidamente qual é o papel estratégico do CONSEA que, em tese, está ou estaria ameaçado com a extinção desse órgão, se assim entenderem senadores e deputados. O CONSEA é uma iniciativa que foi, na realidade, o CONSEA foi criado no início dos anos 90. Era governo Itamar Franco, não era isso? Franco. A ideia do CONSEA foi de levar uma opinião popular da população brasileira, dos diferentes setores da população brasileira, ao governo, de maneira que o governo pudesse pensar políticas de alimentação e nutrição que fossem além das políticas tradicionais, mas que fossem políticas que agregassem, se integrassem, se articulassem, para que o governo percebesse o quanto que a alimentação representa do seu trabalho, porque, na realidade, muitas vezes a gente pensa que tem áreas do governo que não tem nada a ver com a alimentação, e tem a ver. E a ideia era exatamente, a partir da experiência da população local, você identificar quais eram as áreas onde havia buracos, onde havia necessidade de melhoramento das políticas, onde havia necessidade de novas políticas, onde havia necessidade de revisão integral de políticas, e que isso daí se visse como uma ausculta para o governo federal tomar decisões políticas de como avançar nessa luta. E é importante lembrar que na época da criação do CONSEA, uma grande parte da população brasileira passava fome, né? Quer dizer, um número expressivo da população brasileira naquela época, da década de 90. Esse número chegava a 32 milhões de pessoas que estavam no mapa da fome, né? Você acha que o CONSEA, de alguma forma, contribuiu para que o Brasil saísse do mapa da fome aí indicado pela ONU? Com certeza. Até porque o papel do CONSEA, né, no cenário nacional, ele tem um papel propositivo, tá? Como o próprio Flávio colocou agora, né, ele escuta, na verdade, a população. Então, a gente tratando de um país democrático, né, então o CONSEA, ele tem esse papel. Tanto é que, nos componentes do CONSEA, a gente tem 2/3 que são a sociedade civil e apenas 1/3 que está como governo, certo? Exatamente para que haja essa interlocução, para que haja realmente essa busca de proposições, né, e junto com cada governo, seja ele municipal, estadual ou federal, possa realmente criar-se políticas públicas para o bem da população, em termos de segurança alimentar e nutricional. Esses 2/3 representados pela sociedade civil, quem são esses representantes? É uma representação bastante ampla. Logicamente, nós estamos falando aqui de 40 e poucas pessoas. Você não consegue dar uma dimensão da diversidade da população brasileira em 40 e poucas pessoas. Mas, mesmo assim, existe uma diversidade enorme, né? Que foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos, né? Quer dizer, de 93 até 2017, 2018, houve um aperfeiçoamento dos mecanismos de escolha da diversidade, inclusive. Grupos que antes não faziam parte foram identificados como sendo fundamentais à medida que foram sendo descobertos
como grupos que estavam mais afetados pela fome ou pela insegurança alimentar, como foi o caso, por exemplo, dos quilombolas, dos geraizeiros, dos pequenos produtores rurais, dos sem terra, dos indígenas e dos ciganos, e cada vez ia se descobrindo grupos novos que precisavam de ter uma voz. E na realidade, a representação da sociedade civil inclui tanto esses grupos ligados a movimentos sociais, populações tradicionais, populações tradicionalmente excluídas, como a Mangueira diz, né, os tradicionalmente excluídos da sociedade. E, além disso, os outros setores, como os movimentos organizados, as ONGs, organizações que trabalham com a parte assistencial também, organizações que trabalham com apoio à agricultura, apoio à agricultura sustentável e tudo mais. Então, dentro das possibilidades, eu diria que o CONSEA é um dos organismos mais representativos do leque da sociedade. E não só isso, né? O CONSEA, junto com o governo federal e junto com a sociedade civil, é o responsável pela organização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar. E nessa conferência aí a diversidade ainda é maior, né? Porque aí você não está falando só dos 47, você está falando de representações dos municípios, dos estados que vêm representar a população numa conferência nacional, onde 2/3 dos representantes, dos 2.000 e tantos participantes da conferência, são da sociedade civil. E aí você realmente vê a diversidade na sua grande riqueza. Vamos considerar a possibilidade de o Congresso não aprovar a extinção do CONSEA. Ele permanece. Mas essa composição, como ele está diretamente ligado à presidência da República, essa composição de 2/3 de representantes da sociedade civil e 1/3 representado pelo governo, essa composição pode ser modificada? Veja bem, ela pode ser modificada a partir do momento em que, porque é o seguinte, o CONSEA, ele tem um regimento, tá? E esse regimento, ele é baseado exatamente do que está colocado lá na lei, na LOSAN, né? E porque na verdade, a LOSAN é a Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, onde ele cria não apenas o CONSEA, mas ele cria o sistema de segurança alimentar e nutricional para todo o Brasil. Tá? Dentre eles, as duas situações. Tanto a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, né, do qual eu também represento, além de também estar representando o CONSEA, porque também faço parte, tá? Também sou membro do CONSEA, né? E Pernambuco. Tá? Então, além da CAISAN, ele também cria o CONSEA. Só que é interessante deixar claro o seguinte, com a medida provisória, ele revoga essa parte, esses artigos da lei, da LOSAN, apenas em nível nacional, tá? O CONSEA estadual e CONSEAs municipais, eles têm suas legislações próprias, certo? Então, eles não estão sendo extintos. Caso venha a ser revogado, caso realmente não seja passado na Assembleia, não seja realmente aprovado a permanência dele, a gente pode, cada estado e cada município pode continuar o seu trabalho. Porque a gente tem uma legislação específica para isso. Tá, mas aí eu vou trazer então uma outra pergunta para vocês. Eu estava trabalhando com a possibilidade de o CONSEA não ser extinto por decisão do Congresso. Suponhamos que o Congresso extinga o CONSEA. Nesse caso, essas representações estaduais e municipais não estariam, de alguma forma, ameaçadas? Veja, eu acho que ela estaria enfraquecida. Na verdade, enfraquece. Porque quando a gente tem, né, um sistema federal, onde ele, na verdade, por exemplo, com relação à conferência, a gente, quando trata nacional, eu estou tratando a conferência onde eu tenho uma representatividade em várias regiões. Então, eu vou trabalhar com as 5 regiões. Então, obviamente que vai ficar mais fácil atender toda a população brasileira. A partir do momento em que eu tenho o CONSEA existente apenas nos estados, eu vou trabalhar somente isoladamente em cada estado. Quer dizer, no máximo, Pernambuco, por exemplo, ele vai trabalhar regiões. Então, ele vai trabalhar com macro ou micro regiões. Mas a gente não vai ter a ideia, nem vai ter essa noção do que seja realmente Brasil. Tá? E eu acho que ele enfraquece. E enfraquece bastante. Porque, querendo ou não, todas as políticas públicas, né, que a gente tem hoje, em sua maioria, ele deve partir do nacional, tá, para fortalecer os estados e municípios. É importante ressaltar que grande parte das políticas públicas de combate à fome, de promoção de uma alimentação adequada, são políticas públicas de caráter nacional. São políticas públicas que passam por decisões nacionais. Então, você eliminando um fórum nacional onde se discutem
grandes eixos, os grandes eixos estratégicos de uma política nacional, você vai ficar com uma política capenga. Exato. Né? Porque você fica com a política, você vai ter várias políticas estaduais e como elas vão se articular, de uma certa forma. De que maneira que vai haver uma discussão entre os estados do que é melhor e tudo. Quer dizer, se perde uma grande oportunidade de comparar, de ter a experiência de todos os estados e tudo mais. Eu acho que enfraquece enormemente. Logicamente, né, quer dizer, a sociedade civil está se preparando para uma alternativa como essa, de ter uma extinção do Conselho e criar mecanismos paralelos e tudo, mas certamente o enfraquecimento é muito grande. A gente já falou aqui da importância do papel desempenhado aí pelo Conselho para tirar o Brasil do mapa da fome. Quais são as outras conquistas, digamos, estratégicas, na opinião de vocês, do Conselho? Tem muitas. Eu acho que... Eu diria que eu sou um dos dinossauros, né, do Conselho, né? Quer dizer, na realidade... Eu participei da conferência de 86, onde foi discutida pela primeira vez a criação do Conselho. Foi uma proposta de uma reunião da área de alimentação e nutrição, não foi nem de segurança alimentar na época. E a ideia era criar um conselho que articulasse a área de saúde com a área de alimentação, de agricultura, com a área de vigilância e tudo mais. Na época, em 86, não havia nenhum tipo de articulação entre o pessoal que produzia, o pessoal que fiscalizava e o pessoal que estudava o impacto da alimentação, que era a parte da alimentação, a parte de saúde, entende? Ou seja, todo mundo trabalhava por si só. E o fato de você ter trazido isso tudo para a mesa, para discutir aonde estavam os problemas, aonde estavam os buracos, aonde que precisava melhorar, onde que precisava a articulação melhorar, levou à criação de programas fundamentais. Por exemplo, um dos programas que eu diria que foi um dos programas centrais, não foi criado logo no início do Conselho, foi o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa que dirige as licitações públicas, uma parte das licitações públicas para compras diretamente dos pequenos produtores. Agricultura familiar. Agricultura familiar. Isso daí fortalecia ao mesmo tempo a agricultura familiar, trazendo para dentro do sistema, garantindo um mercado para eles, ao mesmo tempo garantia o acesso das crianças, dos clientes do sistema público a alimentos saudáveis, alimentos produzidos regionalmente, alimentos produzidos sem grande quantidade de agroquímicos, por exemplo. Ou seja, promovia uma alimentação saudável, mudando a estrutura da produção, criando condições para que a agricultura agroecológica, por exemplo, floresça, de uma certa forma. E não foi só isso, entende? Todos os programas chaves, como o programa de alimentação escolar, por exemplo, foi fortalecido. Houve um grande aumento do per capita, a qualidade do alimento passou a ser uma coisa central, a fiscalização aumentou e tudo. E se você for ver, existe toda uma discussão que não é só fome, né? Também. Quer dizer, o Conselho não trabalha só com a fome, o Conselho trabalha com a promoção de uma alimentação saudável e adequada, que todos os cidadãos têm direito a isso, não são só aqueles que estão passando fome. E você também, para eliminar a fome, você não dá qualquer alimento. Eu me lembro muito bem, na época de 93, eu fui assessor de Dom Mauro, da presidência do Conselho, e uma das grandes questões na época era o seguinte, era a distribuição de alimentos, que era aquelas grandes cestas básicas. E a cesta básica era uma tragédia, a comida era de péssima qualidade, arroz era terrível, feijão era de uma péssima qualidade, demorava horas para cozinhar. E a resposta dos órgãos oficiais é o seguinte, eles não reclamem porque estão recebendo alimento. Então eram 11 milhões de famílias, eu me lembro, na época, que recebiam a cesta básica. Mas a cesta básica era jogada fora, em grande parte, pela qualidade terrível. Então, eu diria que houve melhorias em várias áreas, mas eu acho que a mais importante de todas foi o reconhecimento dos grupos excluídos. Foi a partir do Conselho, em 2003, 2002, 2003, que se fez um mapa de quem realmente passava fome, o endereço de quem passava fome. E aí que se descobriu não, a gente sabia, mas comprovamos. Mapeou, na verdade. Se mapeou que os negros, os descendentes, os quilombolas, os indígenas, as populações de pequenos produtores, os sem terra, ou seja, se identificou os grandes grupos de pobreza na área urbana e área rural, dando possibilidade de você ter políticas mais dirigidas, inclusive políticas afirmativas, como foi o caso, por exemplo, do Bolsa Família, que eu acho que é uma política que, apesar de todas as críticas recebidas, é uma política fundamental
para você garantir que todas as pessoas tenham direito a uma alimentação saudável. O Bolsa Família passa pelo Conceia, de alguma forma? Não diretamente, certo? O Bolsa Família, né, ele está mais como uma obra assistencial, certo? Então, ele está mais ligado, na verdade, à SUASAN, que é a Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional, como uma das ações, na verdade, da Secretaria hoje de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, que é uma situação mais assistencialista, tá? Mas, como eu queria colocar, era o seguinte, eu queria só fazer um acréscimo ao que Flávio falou, que é o seguinte, a gente tinha, por exemplo, nos anos de 2005, 2006, uma percepção muito forte da exclusão do alimento dentro das escolas. Sim. A exemplo, a gente tinha alunos do ensino fundamental que o programa era voltado unicamente para eles. Mas, no entanto, a gente tinha escolas em que elas ofereciam o pré-escolar, elas ofereciam o ensino fundamental, ofereciam o ensino médio e ofereciam a educação de jovens e adultos. Certo? Mas, na verdade, só quem podia participar do programa de alimentação escolar era voltado apenas para o ensino fundamental. Quer dizer, a ajuda, o auxílio, as proposições do Conceia, o movimento do Conceia, enquanto sociedade civil organizada, né, trazendo essa situação para o governo federal, levou, então, inclusive no governo Lula, tá, em 2009, através da Lei 11.947, a ampliação desse programa. Então, ele deixou de ser apenas do ensino fundamental, mas ele passou de 0 idade até educação de jovens e adultos. Então, ele faz desde o bebê, no caso das creches, tá, indo realmente até o adulto em situação de atividade pedagógica, né, enquanto ele estiver realmente em sala de aula. Então, a gente vê o quanto é realmente importante a permanência do Conceia Nacional. Tá. Vamos fazer uma parada rápida agora e a gente retoma a discussão daqui a pouquinho, depois do intervalo. O nosso intervalo é curto, você sabe. Então, o Opinião Pernambuco volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Participam do nosso programa Flávio Valente, coordenador do Grupo Internacional de Trabalho sobre o Direito Humano à Alimentação e Nutrição, e Floreci Ribeiro Lira, do Programa Estadual de Alimentação Escolar e integrante da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco. Extinto o Conceia, a quem caberá as diretrizes aí para assegurar uma política de segurança alimentar para o país? Essa é uma pergunta séria. Difícil, né? Na realidade, a experiência brasileira, eu morei 11 anos fora do Brasil, trabalhando na área de segurança alimentar. E, sem dúvida nenhuma, o exemplo do Conceia, o exemplo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar é um exemplo usado no Brasil, no mundo inteiro. Como virou referência mundial. Quer dizer, e uma das questões centrais é exatamente a existência de um núcleo próximo da Presidência da República que trabalhe a articulação dos programas, que é exatamente o papel da CAISAN, da CAISAN no nível federal e da CAISAN no nível estadual e no nível municipal. Como são políticas que não têm como objetivo central a alimentação e nutrição, elas não pensam na alimentação e nutrição necessariamente o tempo todo. Então é necessário ter um lugar onde as pessoas sentem e pensem sobre isso, como as políticas se articulam. E sem isso você começa a ter um desgarramento das políticas e perda de foco. E certamente problemas seríssimos de perda de eficiência, eficácia e efetividade. Então eu vejo como uma irresponsabilidade profunda do governo federal de tomar uma medida como essa sem que sequer apresentar uma proposta alternativa, porque não é que só extinguir é muito fácil, mas dentro dos direitos humanos existe uma violação do direito, você extinguir iniciativas que garantem um direito sem propor mecanismos concretos alternativos que façam o serviço ou igual ou melhor. E no caso eles não apresentaram nem igual nem melhor, nem para pior apresentaram. Até o momento dizem vagamente que isso será coberto por outros organismos.
Eu acho que é impossível fazer, sinceramente. E você não substitui a ausência da população, da voz da população, não é substituída por nada. Né? Quer dizer, você não, pessoas que estão pensando sobre esse tema e vivenciando o tema no nível nacional não vão ter esse espaço para pensar. Eu acho que é lamentável. Na verdade, com a extinção do CONSEA, né, que eu espero que realmente não se solidifique, a gente tem um sistema que, pelo que a gente percebe, né, o sistema ele permanece e tem a CAISAN nacional. Só que aí é onde está o perigo, no caso, né? Porque as pessoas que vão estar pensando essas políticas, ela não vem do povo, ela não está vivenciando, na verdade. Né? Vão ser aquelas pessoas indicadas pelo próprio governo, tá? Para pensar situações. Então, até que ponto essas situações que vão ser pensadas, essas políticas que vão ser pensadas, realmente ela vai atingir a população em vulnerabilidade? Né? Até que ponto a gente vai ter programas voltados para os quilombolas, para os pescadores, para as marisqueiras, né? Para o povo de terreiro, para a população indígena, tá? Até que ponto? Então... Supondo a extinção do CONSEA e somando aí essa extinção a alguns outros fatores, vocês imaginam a possibilidade do Brasil voltar para o mapa da fome mundial? Ele já está. Já voltou. Já voltou. Na realidade, ontem eu estive em Salvador e o governo do estado da Bahia acabou de concluir uma pesquisa sobre o impacto das medidas tomadas pelo governo Temer nos últimos 3 anos. Né? Quer dizer, já dobrou o número de pessoas no sistema com desnutrição, com insegurança alimentar e nutricional grave. Quer dizer, isso é gravíssimo. Quer dizer, na Bahia, pensar em dobrar o número no espaço de 2 anos é um retrocesso enorme, isso daí. Quer dizer, imagino que a situação seja a mesma. A gente pode inferir pelos estudos científicos, né, que mostram que quando você elimina uma política que está diminuindo, está contendo a situação, você imediatamente tem um impacto. Né? E é interessante também a gente pensar o seguinte, que a segurança alimentar, ela não é propriamente dito o alimento em si, mas todo um contexto que está em torno daquele alimento, né? A gente pode ver hoje, por exemplo, que na cidade do Recife, né, trazendo para bem perto da gente, a gente vê que as pessoas em situação de rua hoje, ela tem aumentado assustadoramente, tá? E isso é insegurança alimentar. Por quê? Porque essas pessoas não têm como se alimentar corretamente. Essas pessoas não têm o poder aquisitivo para ter o acesso à alimentação. Então, ela vive de quê? Ela vive de sobras. Que tipo de sobras? A gente tem ainda, infelizmente, no Brasil, aqui em Pernambuco, a gente não está livre disso, onde a gente tem um país onde se desperdiça demais os alimentos. Mas a gente também não tem uma política voltada para esse pessoal em situação de rua, tá? Então está aí um retrato assim muito claro. Né? Eu moro na área de Boa Viagem, por exemplo, que é uma área muito turística, essa coisa toda, e a gente vê a quantidade de pessoas que hoje, né, estão realmente nas calçadas, dormindo ao relento, tá? Mendigando, né? Então, é uma situação muito, muito, muito crítica. Aquela marquise ali do Teatro Barreto Júnior, aquela parte que dá para a conselheira guiar. E várias outras marquises, né? Então, assim, o centro da cidade está tomado, né, por pessoas. A gente ainda tem um diferencial no centro da cidade do Recife, que são pessoas que, apesar de eles estarem em situação de rua, muitas vezes eles estão também fazendo algum tipo de trabalho para conseguir algum recurso e alimentar-se, tá? Que é o flanelinha, né? Que ele está ali fazendo um serviço de entrega, alguma coisa. Mas a gente tem que pensar no todo. E é aí que entra, no caso, a CAISAN. Exatamente. Certo? Porque a CAISAN, sendo um órgão governamental, ele precisa exatamente pensar o todo da segurança alimentar. Inclusive, a nossa conferência, as conferências, né, que são promovidas pelo CONSEA, tá? As conferências nacionais, as conferências estaduais, as conferências regionais, eles buscam exatamente ouvir a população, tá? Para que essa população, ao ser ouvida, seja trazida para o governo, seja ela, né, nacional, estadual ou municipal, tá? E esse ouvir transforme-se realmente em ações do governo para atendimento à população. E o mais grave de tudo é você ver a associação dessa situação de perda de perspectiva das populações urbanas com a situação terrível que está sendo vivida
pelas populações indígenas, população quilombola, populações rurais de todos os tipos, com essa incerteza que se gerou com as novas políticas que estão vindo aí, essa liberação de terras indígenas para mineração, total abertura para a violência contra os pequenos produtores e tudo mais. E aí está havendo uma avalanche de violência rural, né, nesse momento. E isso está gerando expulsão de gente da cidade, do campo para a cidade, num momento onde a cidade não tem condições de absorver. Em São Paulo já se vê também multidões de gente vivendo debaixo dos viadutos. Quer dizer, São Paulo tinha melhorado nesse sentido nos últimos anos e nos últimos 2, 3 anos voltou a ter esse problema também, de maneira brutal, inclusive. Então, eu tenho certeza absoluta, do ponto de vista científico, que qualquer estudo que a gente fizer hoje vai mostrar que o Brasil já voltou para o mapa da fome. Já voltou, sem dúvida nenhuma. Que expectativas vocês particularmente guardam em relação à votação do Congresso Nacional sobre aí a extinção do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar? Houve, agora no mês de fevereiro, uma movimentação, né, em torno de 40, acho que foi 47 mais ou menos pontos, né? Movimentando toda a população para que pudesse também chegar junto aos nossos representantes no Congresso e no Senado, tá? Para que realmente eles vissem com bons olhares a questão do CONSEA e que não fosse aprovada essa alteração, né, proposta pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, dentro de toda essa movimentação que a gente fez, né, que nós participamos, né, de toda a mobilização, inclusive nós tivemos, né, tivemos o banquetaço no dia 28, que foi feito, né, em torno de Brasil. Que foi um protesto, né, contra a extinção do CONSEA. Seria um movimento, na verdade, um movimento que foi feito para chamar a atenção da comunidade como um todo, né, exatamente para a questão da importância do CONSEA no cenário nacional, né, na vida da população, principalmente para aqueles que estão mais vulneráveis, né. E assim, então, esse banquetaço, ele aconteceu em várias cidades do Brasil, no mesmo dia, no mesmo horário, todo coordenado, para exatamente chamar a atenção para isso, né? Para a necessidade que a gente tem da permanência do CONSEA para que a população que mais precisa das políticas públicas, elas realmente sejam ouvidas, né? E também, além das mais necessitadas, né, eu acho que nós estamos tentando mostrar para o povo brasileiro que a política de segurança alimentar ela é fundamental como política de desenvolvimento humano do país, né? Quer dizer, nós não podemos ter um país que não tenha a sua alimentação saudável, né? Que as crianças não comam comida sem veneno, que a agricultura não seja uma agricultura que seja adequada para a saúde humana. Quer dizer, nós não podemos continuar a aceitar uma agricultura que é uma agricultura que está muito mais industrializada no sentido de garantir os interesses das indústrias do que o interesse da população. E para isso precisamos de um organismo como o CONSEA. Então o CONSEA tem uma função dupla, tem uma função tripla, eu diria até. A primeira que é garantir que as pessoas excluídas tenham garantias de políticas que consigam suprir essas necessidades. Mas tem uma outra que é políticas de qualidade que sejam garantidas no sentido de que a alimentação seja de qualidade, que seja a melhor possível e que não cause doenças como obesidade, sobrepeso e que leve às doenças cardíacas e tudo mais. E tem mais uma terceira, que é uma reorientação do próprio modelo de desenvolvimento agropecuário agrícola, que o país tem que ter um eixo de desenvolvimento sustentável que garanta que as populações futuras venham a ter alimentação saudável, porque do jeito que nós estamos indo, não vai ter nem lugar para plantar comida adequada para ninguém no futuro. Quer dizer, então, eu acho que o CONSEA é muito mais importante do que somente a questão, apesar de ser extremamente importante do ponto de vista de combate à fome, o combate à fome não pode ser dissociado de uma perspectiva de humanidade, de humanização da alimentação e de preservação. Por isso que nós estávamos brincando aqui sobre a questão da mangueira, mas acho que mangueira traz uma coisa fundamental, que é ao mesmo tempo de questionar a análise que se faz do desenvolvimento brasileiro como sendo Você está falando da escola de samba. Exatamente, da escola de samba. Quando você fala, por exemplo, que ela analisa que não foi descobrimento nenhum. O Brasil já existia, os povos já existiam aqui, já tinham a sua comida, já tinham a sua cultura, já tinham a sua natureza, a sua identidade e tudo mais.
E o que se faz com o processo de descoberta, entre aspas, é destruir essas culturas. E eu acho que o Conceia vem exatamente na linha de reconstruir, de reconstituir a diversidade alimentar, a possibilidade das pessoas se alimentarem com alimentos que perderam sentido dentro do modelo industrializado, onde os alimentos que são excelentes desaparecem, porque não tem poder, não tem interesse comercial, mas que são fundamentais para a saúde das pessoas. Pois é. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisava, e foram 22 mil refeições saudáveis que foram servidas nesses dias do banquetaço. Eu acho que foi uma atividade extremamente rica. Agora, o meu medo em relação ao Congresso é a extrema impermeabilidade do Congresso nesse momento. A gente está vendo que, mesmo a votação que o governo está querendo fazer, que é a votação da Previdência, encontra uma resistência dizendo que não foram dados suficientes cargos e suficientes benesses para os deputados para eles votarem de acordo com o que o governo quer. E o que nós podemos, enquanto população, dar além do voto que a gente já deu? Né? Quer dizer, então a minha desconfiança é que nós temos que ter uma mobilização maior ainda do que tivemos até agora para garantir um mínimo e denunciar qualquer coisa que venha acontecer no sentido de negativa no futuro. O que eu ia perguntar para vocês, e mais ou menos você colocou, é se vocês acreditam que a população brasileira está devidamente informada e sobre o trabalho do Conceia, a importância do Conceia e, consequentemente, devidamente mobilizada para tentar aí influir de alguma forma nessa votação do Congresso. Veja bem, enquanto sociedade, eu acho que a gente ainda falta muito. A população brasileira ainda falta muito conhecer realmente, né, a função específica do Conceia, o que significa segurança alimentar e nutricional. Tá? Que eu acho que isso é uma luta. Eu acho que Flávio, por exemplo, que vem militando, né, esse tema há anos e anos a fio, tá? E junto dele eu sou bebê, né, na verdade, tá? Com essa militância dele. E a gente percebe isso, que a gente vê que a população ela não tem clareza, por exemplo, o que é que significa segurança alimentar e nutricional. Tá? Muitas vezes, quando a gente sai de uma conferência, que a gente sai cheia de ideias, né, maravilhosa, a gente sai sentindo num paraíso, porque a gente está ali com pessoas que pensam em comum. Quando a gente volta para os locais nossos de trabalho, que a gente começa a discutir, que a gente começa a debater, então a gente percebe, na verdade, que ainda é muito frágil o tema, tá? Que ainda precisa se discutir muito, ainda precisa se divulgar muito, né? Tanto as ações que são feitas de segurança alimentar, como também o próprio papel do Conceia. Isso é uma situação, inclusive, que enquanto membro do Conceia, eu já me coloquei várias vezes enquanto Conceia estadual, que o próprio Conceia precisa divulgar mais, ser mais divulgado para a população. Né? Hoje a gente está com esse movimento todo porque a gente teve um corte, tá? Vindo no nacional. Mas assim, no dia a dia, né? No dia a dia dos trabalhos nossos, né? Enquanto Conceia, eu acho que ele ainda está muito preso à conversa mais entre as partes, né? Com as parcerias e tudo mais, mas não com a população de modo geral. Ainda está faltando, sabe, essa divulgação. Vamos fazer mais um intervalo. Curto, não saia daí. O Opinião Pernambuco volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Os convidados de hoje do nosso programa discutem a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, determinado por medida provisória e que será votada pelo Congresso em Brasília. Participam do nosso programa Flávio Valente, coordenador do Grupo Internacional de Trabalho sobre o Direito Humano à Alimentação e Nutrição, e Floreci Ribeiro Lira, do Programa Estadual de Alimentação Escolar e integrante da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco. A quem interessa a extinção do Conceia?
Vocês falaram aqui da importância, né, dele existir, dos avanços que ele conseguiu proporcionar, de como ele interessa não só para o combate à fome, mas para a manutenção, orientação de uma alimentação adequada. Então, a minha pergunta para vocês é: a quem interessa a extinção do Conceia? Eu acho assim que isso é uma opinião, né, bem minha mesmo, tá? Eu acho que, na verdade, a extinção do Conceia, ele vai passar por favorecer o empresário, o agronegócio, né? Como o próprio Flávio estava colocando a conversa que a gente teve antes, a quantidade de agrotóxicos, por exemplo, que ele tem entrado. E a gente trabalha hoje com agrotóxicos que estão dentro do agronegócio, tá? E que eles são proibidos em outros países, mas que é liberado para o Brasil, né? A gente tem, por exemplo, as indústrias de alimentos que são muito fortes, tá? Junto ao governo, né? A exemplo, a gente teve essa semana uma reportagem na Folha de São Paulo que a alimentação escolar do Estado de São Paulo já estão aderindo a alimentos industrializados. Tá? Coisa que, na verdade, a gente já havia queimado essa etapa, né? Porque em 2005, no início dos anos 2000, né, a gente tinha uma verdadeira enxurrada nas escolas de alimentos formulados, né? Que eram alimentos ensacados, onde tinha sopa de macaxeira, sopa de abóbora toda em pó. E isso, ao longo do tempo, ele foi proibido para os alunos, a gente ofertar para os alunos da escola, dando prioridade, né, aos alimentos naturais, principalmente através da Lei 11.947, de 2009, quando a gente também passa a parte do recurso que vem do FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para a compra específica e exclusiva com a agricultura familiar. Quer dizer, de preferência, produtos orgânicos, certo? Produtos agroecológicos. Quer dizer, a gente não tem essa... Como a gente chegar e dizer que vai beneficiar quem? Na verdade, não está beneficiando a sociedade. Está beneficiando um pequeno grupo que detém realmente esse poder aquisitivo, tá? E que quer impor, né, o produto dele. Você tem o mesmo entendimento, Flávio? Eu tenho, sinceramente, é uma situação muito grave, né? Porque ela está falando que na década de 2000, né, tinha problemas com a alimentação, na relação da alimentação formulada e tudo. Os alimentos formulados foram, sempre que há uma desdemocratização do país, onde você tem uma perda de participação popular, é isso que vai. O caminho da alimentação escolar é em direção aos formulados, porque os formulados, eles são baratos, são fáceis de manipular e são fáceis de roubar, de você criar superfaturamentos e tudo mais. E isso a história do Brasil vai nesse sentido. Você pode fazer um estudo da alimentação escolar no Brasil. Os períodos de fechamento político aumentam os formulados, na democratização diminui os formulados. Por quê? Porque as prioridades mudam, né? E certamente, eu acho que ela tem plena razão, que um dos principais interessados na extinção do Conceia é o setor agroindustrial. E é mais do que o setor agroindustrial, é um setor específico ligado à farmacêutica, que estão propondo esses alimentos transgênicos, como a Monsanto, por exemplo, a Bayer, né? Que trabalham com alimentos que teoricamente são melhores, porque eles sozinhos são melhores. Nós que trabalhamos com alimentação e nutrição sabemos muito bem que não existe um alimento mágico, né, que supra tudo. Os alimentos, a alimentação é um processo de diversidade, né, de você comer diversos alimentos coloridos, diferentes. A diversificação é fundamental para você garantir uma boa nutrição para a criança ou para o adulto. Não é com nenhum suplemento alimentar, não é nenhum produto mágico que vai acontecer isso. E, na realidade, há pelo menos 20 anos, os grandes interesses industriais ligados ao Bill Gates e ligados à Nestlé, ligados a esses grandes multinacionais, vêm tentando colocar no Brasil a indústria dentro do sistema alimentar. E o Conceia foi sempre uma resistência a isso.
a influência direta do setor público, do setor privado dentro do setor público de alimentação. Porque a história mostra que quando ele entra para fazer isso, ele destrói a alimentação. E o que acontece é o que aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, que durante anos tiveram problemas seríssimos de alimentação e que hoje estão fazendo exatamente o movimento contrário. Estão partindo para democratizar, para trazer a alimentação diversificada, a alimentação de qualidade para dentro da escola de novo e retirando as máquinas de dentro das escolas, as máquinas de vender alimento dentro das escolas e tudo mais. Quer dizer, na realidade é uma miopia, né, capitalista isso aí. Olha só, a gente tem aqui numa ponta a proposta de extinção do Conceia, né? O decreto que... A medida provisória. A medida provisória que extingue o Conceia. Na outra ponta, a gente tem uma política de flexibilização do uso de agrotóxicos. Essas duas pontas vão se encontrar em algum momento? Sem dúvida. Um dos principais, um dos grandes temas polêmicos dentro do Conceia era a questão dos agroquímicos. O Conceia sistematicamente vinha se posicionando contra os agroquímicos e pela transição de uma agricultura tradicional, de capital intensiva e química intensiva, para uma agricultura com bases agroecológicas. Nunca foi aprovado dentro do Conceia isso formalmente, uma decisão de que o Conceia apoiava isso, porque o governo sempre não entrava na proposta. Mas pelo menos o debate estava presente e havia um ganho progressivo de espaço dentro do governo e dentro das políticas públicas para essa política. Ou seja, o Brasil vinha convivendo com dois sistemas, uma tentativa de expandir o sistema agroecológico e diminuir o outro. Agora a tendência é acabar, né? E o pior é que é o setor mais atrasado do agronegócio que está se beneficiando com isso. Que é um setor agronegócio que diz basicamente que alimento tem que ser venenoso mesmo, né? Que não tem como produzir alimento barato sem usar veneno. E que isso é um absurdo, porque na realidade o custo social disso é muito maior do que o custo operacional que você diminui. Quer dizer, em termos de sofrimento da população, em termos de doenças que vão ser causadas, em termos de tudo mais que vai acontecer, a médio e longo prazo, você está submetendo a população a um sofrimento crônico, que vai ter um impacto terrível sobre a saúde das crianças e dos adolescentes e dos adultos. Bom, estou entendendo aqui que a contenção do uso de agrotóxicos é uma bandeira do Conceia. Sem dúvida. É isso. Correto. Vocês falaram aqui também várias vezes em alimentação saudável, mas alimentação adequada. O que a gente poderia entender, então, como alimentação adequada, já excluindo aí esse uso frequente na agricultura brasileira do agrotóxico? Como a gente definiria essa alimentação saudável que o Conceia defende? A alimentação saudável é uma alimentação que exclui, basicamente, da sua composição, o que se chama de alimentos ultraprocessados, que na realidade é o que a indústria alimentícia vem impondo no mercado durante os últimos 20, 30 anos. E que é a grande causa da epidemia de obesidade, da epidemia de sobrepeso e das doenças crônico-degenerativas que tem aí. Que são alimentos que têm uma altíssima quantidade de açúcar, de gordura e de sal, e muito pouca fibra e muito pouca comida natural, né? Quer dizer, na realidade são alimentos que são 4 grandes produtos que são transformados em quase tudo que você vê no supermercado. Se você for notar, fazer as suas compras e você for analisar pacotinho por pacotinho, você vai ver que todos eles contêm pelo menos um dos 4 produtos principais que são produzidos pela indústria como ultraprocessados. E é só variações de cor que são causadas por aditivos de corantes e tudo mais. E isso é o que está gerando lucro para as empresas. São produtos que duram muito tempo na prateleira, são produtos que têm baixíssima inovação em termos de alimentar e são produtos que são raramente frescos, entende? Então, na realidade, a alimentação adequada passa por excluir esses alimentos
fortalecer o uso de alimentos próximos, de produção próxima da região, seja frescos, e alimentos com baixo nível de contaminação com agroquímicos. E diversos, né? Uma diversificação de cores e tudo. E uma coisa fundamental, alimentos adequados culturalmente. Ou seja, nós estamos perdendo a cultura alimentar brasileira. A riqueza da cultura alimentar brasileira está sendo destruída. Basta você ir no shopping center e você ver o que acontece, né? Os shoppings hoje são tudo igual, né? Se você for analisar, é fritura com sal, com muito açúcar e com muito carboidrato. Então, a alimentação adequada também, a gente passa pela questão da composição, na verdade, de um prato. Ele falou muito aí no colorido. Do colorido. Né? E esse colorido, ele retrata exatamente isso. Quer dizer, são vários alimentos, né, que eles juntos, tá, formam exatamente aquele composto que você necessita para o teu dia a dia. Né? Para você continuar forte, saudável, sem estar tão vulnerável a doenças como a gente tem hoje. Tá? E aí, a partir do momento que a gente não tem esse alimento, que a gente tem ausência de algum desses componentes, então, obviamente, que o corpo vai sentir. Né? Então, além da gente ter a ausência dos componentes, a gente também, quando a gente está com uma alimentação não saudável, ele não só traz a ausência do que a gente realmente necessita, dos nutrientes que a gente necessita, como ele está entrando em nosso corpo com outros produtos que não fazem bem para a gente. Você falou em algum momento aqui da entrevista que a alimentação escolar em São Paulo já mudou de fisionomia. Iniciou o processo. A alimentação, a merenda escolar em Pernambuco é o que a gente pode chamar de uma alimentação adequada? Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu faço parte, na verdade, do programa. Seja sincera. Mas eu coloco sim, eu confirmo, na verdade, porque assim, a gente vem trabalhando exatamente com essa diversificação. Né? Além da gente estar trabalhando de forma igualitária, porque o aluno hoje, ele em quantidade e em qualidade, ele está recebendo o produto na região metropolitana e ele está na última cidade lá do sertão. Tá? Agora, o que é que está diferenciando de uma região para outra? É exatamente o paladar do aluno, certo? Se a gente fizer uma entrevista, por exemplo, com um aluno e a gente solicitar deles, né, o que é que você realmente gostaria que nós colocássemos aqui no cardápio escolar? Aí ele vai colocar lasanha, ele vai colocar coxinha, ele vai colocar refrigerante, ele vai colocar sorvete, tá? E isso são situações que hoje a gente não trabalha. A gente não trabalha mais com merenda, a gente trabalha com refeição. Tá? Então, a gente, inclusive, excluiu, está tentando também, né? A gente, de certa forma, excluindo essa palavra merenda e substituindo por alimentação. Porque, na verdade, a gente tem buscado, no programa do Estado de Pernambuco, Programa de Alimentação Escolar do Estado de Pernambuco, a gente tem buscado, tá, atender, a suprir realmente a carência dos alunos naquele período em que ele está dentro da escola. A gente hoje tem escolas de educação integral. Então, o aluno está dentro da escola 7, 8 horas, às vezes até 9 horas, quando ele tem participa de algum projeto, né? Além daquele horário de aulas. Então, ele recebe essa alimentação de forma adequada, que vem a suprir, no mínimo, 70% das necessidades nutricionais dele, porque aí os 30% fica para receber em casa. Né? Então, isso aí é uma questão que a gente vem buscando ao longo dos anos, adequar, tá? E realmente satisfazer não só o paladar do aluno, mas também trabalhar com essa qualidade, com essa diversificação regional e trabalhando com refeições. Buscando também produtos da agricultura familiar. Da agricultura familiar e que estão próximos às escolas. Eu estou com um pouquíssimo tempo, tá quase na hora de fechar o programa. Você falou muito em alimentação tradicional. Traduz. A alimentação, ela é mais do que uma alimentação que alimenta o corpo, ela também alimenta a alma, a identidade cultural. Existem alimentos que são alimentos tradicionais de culturas específicas e que são alimentos experimentados, que foram testados pelas comunidades durante anos, entende? Anos a fio comendo aquilo. Quer dizer, então, por exemplo, na América Central, a comida é muito baseada no feijão junto com o milho. No Brasil, nós temos muitos lugares onde se come também milho com feijão, mas em outras áreas se come arroz com feijão, que também é uma combinação que é muito forte do ponto de vista alimentar. E quando você começa a eliminar um dos dois, como por exemplo eliminar o feijão, você desequilibra essa alimentação. Então, você garantir que as pessoas tenham, além da identidade
alimentar dela, de comer coisas que elas gostam, elas passam a recuperar as tradições alimentares, você garante uma outra componente, que é a recomposição da identidade cultural, que é fundamental, no meu entender, na parte psicológica. Você alimentar, você não significa só você dar nutriente, você significa dar carinho, amor. E isso também faz parte de você transmitir de geração para geração práticas que foram traduzidas também de geração para geração. Então, existe toda essa questão da tradicionalidade que é fundamental para ser incorporada. Logicamente, criticamente, né? Você não vai estimular coisas tradicionais que são maléficas para a população, mas você tenta compor tudo isso numa garantia de reprodução da identidade cultural de cada um. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês no Opinião Pernambuco de hoje. Boa sorte aí para todo mundo, né, nessa votação do Congresso, que não tem data marcada ainda, mas a gente vai ficar acompanhando. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.